Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Amarante. Nós estamos estudando sobre o Sermão da Montanha e hoje nós falaremos sobre as finanças do cristão. Esse estudo será dividido em duas partes. A primeira parte, em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 a 24 e a segunda parte dos versículos 25 ao 34. Então pegue seu papel, caneta, faça suas anotações e esteja atento às nossas observações do texto. Dúvidas, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo ou escrever para este e-mail que está aí na tela. E o texto diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os primeiros versículos que vamos analisar são esses aí, do 19 ao 21, quando Jesus fala sobre o acúmulo de tesouros. E ele fala sobre tesouros que podem ser acumulados na terra ou no céu. Mas o que significa essa palavra tesouros? Tesouro aí não é somente dinheiro, né? ou coisas materiais, mas pode ser qualquer coisa que possui um valor especial ou que exigem tempo ou dedicação exclusiva. Então tudo isso são tesouros, né, que você pode acumular na terra ou no céu, e vamos ver mais especificamente como Jesus pode aplicar isso aí. Jesus disse: não acumulem, né? Ele diz: não acumulem tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Então veja, né, Jesus ele vai fazer um paralelo, né? Há um tesouro, né? Há dois tesouros na verdade. Há um que você não deve acumular e há um que você deve acumular. Aquele que você não deve acumular são os tesouros na terra. Por que você não deve acumular o tesouro na terra? Porque na terra a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e furtam. O que podem ser tesouros acumulados na terra? Dinheiro, objetos de valor, coisas materiais, coisas físicas. Então esses tipos de coisas, né, são coisas que são passageiras, destrutíveis, que são coisas que podem ser roubadas, furtadas. Então esse tipo de tesouro não vale o esforço, é o que Jesus vai ensinar, né? Tesouros como dinheiro, objetos de valor e coisas materiais, coisas passageiras, não devem ser acumulados. Então Jesus vai orientar, né? O que nós devemos acumular são os tesouros no céu, né? Porque diferentemente, lá no céu, a traça
e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam e nem furtam, né? Veja a diferença que Jesus faz entre o tesouro na terra e o tesouro no céu. Tesouro na terra, a traça ferrugem destroem, os ladrões arrombam e furtam. Tesouro no céu, a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam. E o que podem ser esses tesouros que nós acumulamos no céu? É o pastor e teólogo D.A. Carson, em seu comentário sobre esse texto, ele diz que é tudo aquilo que é bom, que é de relevância eterna, que vem do que é feito na terra. Ou seja, tesouros no céu são coisas que nós fazemos na terra e que podem ter relevância no céu, que podem durar pela eternidade. Aí ele vai dar alguns exemplos, como fazer obras justas, sofrer por causa de Cristo, perdoar uns aos outros, né? São alguns dos tesouros. Então, aquilo de valor que Jesus ensina que deve ser acumulado não está relacionado a bens materiais, mas a coisas que podem ter relevância pela eternidade, como obras justas, né, obras de caridade, sofrer por causa de Cristo, perdoar uns aos outros. Esses são os tesouros que nós devemos acumular, né? Isso é que deve ter validade, o valor para o cristão, e é nisso que ele deve investir, né, seu tempo e sua dedicação como seu tesouro. Então a lição para nós, né, o resumo desse ponto é o seguinte: o discípulo do reino deve ter como prioridade tesouros que têm importância eterna. A ideia aqui é de que aquilo que vai requerer tempo, esforço e dedicação do discípulo não são as coisas deste mundo ou que têm relevância apenas neste mundo, mas são coisas que têm relevância eterna, né? Essa deve ser a prioridade na vida dos discípulos. O que não quer dizer, né, que alguém não possa ter dinheiro ou que alguém não possa de repente guardar um dinheiro na poupança ou se precaver, né, com algum dinheiro guardado para algum momento de dificuldade, né? Esse não é o caso. O caso aqui, né, está em termos daquilo que será prioridade. Se a sua prioridade em vida é guardar dinheiro no banco, aí sim você estará errado. Mas se não, se você guarda dinheiro no banco apenas como uma forma de se preservar ou de se assegurar em tempos difíceis, ou para comprar alguma coisa, mas isso não é a sua prioridade, né? Não é o objetivo último da sua vida, então não tem problema. O objetivo último da vida do cristão, a prioridade deve ser coisas que estão relacionadas ao céu, né? Que vão fazer, que vão influenciar na nossa vida no céu. E em seguida Jesus vai falar sobre os olhos, né, e sobre servir a dois senhores. Por que Jesus vai falar sobre os olhos? Uma vez que ele acabou de ensinar sobre o que deve ser a prioridade do cristão, do discípulo do reino, ele vai falar sobre uma visão correta, né, que para entender sua prioridade
é preciso que o discípulo tenha bons olhos, né? Ou tenha uma visão, uma maneira correta de enxergar as coisas. Por que olhos? Olhos aqui pode ser entendido como aquilo que ilumina o interior pelo qual se encontra o caminho. Ou seja, é a visão, né? É o direcionamento, né? É alguém que vai por um caminho escuro e vai lá e ilumina. É por isso que Jesus diz que os olhos são candeia do corpo. Os olhos são que iluminam o corpo, né? A ideia aqui é bem forte de olhos como algo que traz luz ao corpo. Olhos são candeia. Veja as expressões. Pelos olhos, se eles forem bons, o corpo pode ser cheio de luz, né? Pode ser iluminado. Se não forem bons olhos, pode ser cheio de trevas, né? Então a ideia aqui de iluminação é bem forte. Aí mais uma vez ele repete, ó, se a luz que está em você são trevas, então os olhos vão ter essa ideia aqui, né, de enxergar o caminho, de saber a direção, de entender para onde se vai. Ou os olhos podem ser também, né, podem representar o coração e os seus desejos, né, aquilo que o homem deseja, aquilo que está no seu íntimo, aquilo que vai dizer quem ele é de verdade e aquilo que ele tem como prioridade na sua vida. E aí, se os olhos forem bons, o corpo será cheio de luz, né? Jesus ele faz a oposição entre dois tipos de olhos: olhos bons e olhos maus. Se o olho for bom, o corpo será cheio de luz, ou seja, o corpo terá uma visão correta das coisas e terá bons desejos sobre as coisas. Se os olhos forem maus, o corpo será cheio de trevas, ou seja, terá uma má compreensão das coisas, irá por maus caminhos e também terá maus desejos. E veja como Jesus enfatiza aí no final, né? E que tremendas trevas são. E em seguida ele fala sobre a metáfora da escravidão. Ninguém pode servir a dois senhores. Um escravo não pode ter dois donos. Veja que Jesus não está falando aqui sobre ter dois trabalhos. Alguém pode ter dois empregos, por exemplo, e trabalhar em duas jornadas de trabalho de forma satisfatória em todas as duas. Mas um escravo não, né? A ênfase que está sobre a vida do escravo. Um escravo não pode ter dois donos, ou, como diz Jesus, servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Um dono pode exigir do escravo uma coisa diferente do outro dono. E o que vai acabar acontecendo é que a vida do escravo entrará em conflito. Ou vai amar um e desprezar o outro, ou ao contrário. E aí Jesus esclarece essa metáfora dizendo que esses dois senhores são Deus e o dinheiro. O escravo não pode servir ao mesmo tempo a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. E não somente dinheiro, como no caso aqui coisas materiais, coisas físicas, bens que podem ter algum valor. Por isso a lição de Jesus aqui, o resumo é o seguinte: para se ter uma correta compreensão de suas finanças, o discípulo do reino deve servir somente a Deus. Ou seja, para que os olhos do discípulo sejam bons olhos,
para que o seu corpo seja cheio de luz, para que ele encontre um bom caminho e para que o seu coração tenha bons desejos, o discípulo do reino deve servir somente a Deus. E a lição do texto, de uma forma geral, é a seguinte: que os recursos materiais do cristão devem ser consagrados a Deus. Essa é a lição final do texto. A ideia aqui que Jesus apresenta é que coisas como tempo, dinheiro, objetos de valor, roupas e tudo mais que possa ser material ou que possa ter algum valor, não deve ser empregado, de forma a ser acumulado aqui na terra, porque tudo isso é passageiro. Como se costuma dizer, quando alguém morre não leva nada daqui. Mas tudo isso deve ser consagrado a Deus. Bens, tempo, dinheiro, coisas de valor, tudo isso deve ser administrado de forma que tenha relevância no céu. Essa é a lição desse parágrafo do Sermão do Monte. Então nós vamos encerrar por aqui. Não vamos entrar nas perguntas hoje, porque na próxima aula nós teremos a segunda parte, dos versículos 25 ao 34 do capítulo 6. Esteja atento ao nosso canal, às nossas aulas, e Deus te abençoe e até a próxima.